Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu quero falar sobre as câmeras que eu utilizo aqui em nosso estúdio de podcast em Gramado. Nós temos dois cenários, o cenário que eu estou agora é o cenário B e temos também o cenário A, no qual nós temos duas estratégias diferentes de podcast, né? Um cenário mais focado aqui, mesa oval, um pouco focado mais, a gente chama de business, algo sem a TV atrás, sem muito LED, neon, tirando que tem um neonzinho ali atrás que não pode faltar em um estúdio. Mas vamos lá, vamos falar sobre a mudança. O pessoal tem me perguntado aqui no YouTube, no Instagram, no Direct, tem perguntado muito sobre o porquê eu mudei de câmeras. Até disseram assim, poxa, você não gosta mais das câmeras PTZ? Você tem algo contra elas? Então vamos lá, respondendo as perguntas, as dúvidas dos inscritos aqui, nós tínhamos antes a câmera que é a Neo ID PTZ USB Pro. É uma câmera Full HD, 60 fps, é uma câmera de entrada, digamos assim, da Neo ID, no qual são câmeras muito boas. Já respondendo de cara aqui, para o nível de investimento dessas câmeras PTZs, são excelentes, para a estratégia, são excelentes. Com uma controladora, eu fazia o controle das três câmeras no cenário, né, o pan, tilt e o zoom, tudo de uma maneira simples, com presets já prontinhos, ligava todas as câmeras, apertava o preset e estava pronta a câmera no estúdio. Mas por que nós fizemos alteração? Primeiro vamos entender o porquê. Nós não trabalhamos apenas em estúdio, né? Nós temos também clientes em externa, onde a gente grava depoimentos, onde a gente grava vídeos para construtoras, incorporadoras, imobiliárias, vídeos, né, filmes de casas, a gente faz gravação de eventos, ou seja, não é só em estúdio. E a gente sentiu a necessidade de ter um kit de câmeras também com cartão de memória, com bateria, que desse para ter, né, uma versatilidade a mais. Mas claro, perdemos os recursos da PTZ, que era facilzinho de controlar ali. Aqui a gente tem uma curva maior de configuração. Mas que câmeras são essas aqui? Nós estamos hoje trabalhando com a Sony ZV-E10. É uma câmera de entrada da Sony, no qual ela faz Full HD até 60 fps, isso com áudio, né? Ela tem recursos até 120 fps em Full HD, mas ela faz 4K até 30 fps, então é uma câmera que me impressionou. Vou falar logo de cara aqui, me impressionou muito a qualidade. Eu estava receoso em fazer esse investimento, né? Em entrar na linha da Sony. Eu trabalhei muito tempo com Lumix GH5, foram praticamente 4 anos que eu trabalhei com a Lumix GH5 e claro, ela fazia 4K até 60 fps, é uma câmera extraordinária. O sensor, né, o micro 4/3, tem suas peculiaridades, né? Em baixa luz era complicado de trabalhar com ela, mas enfim, uma câmera extraordinária e hoje estamos com Sony ZV-E10. Então vamos lá, aqui em nosso estúdio, eu vou até mostrar para você agora a diferença de qualidade da PTZ, da Neo ID PTZ USB Pro e como que está a qualidade hoje com essa câmera aqui. Olha só, vou deixar aqui a tela dividida para você analisar a mudança, a diferença de qualidade. Como que eu tenho gravado hoje essas câmeras? Eu não estou gravando em 4K, claro que não. Estou gravando em Full HD, 30 ou 60 fps. Varia. Varia da iluminação. Se eu coloco a 60 fps, eu tenho que colocar o shutter a 120, aumentar a luz, o ISO. Então eu busco ter cuidado ali, deixo 30 fps, 1080-30 e gravo na Atem Mini Extreme, num SSD externo e também gravo como backup no computador. Talvez você pode achar um certo exagero, mas eu gosto de segurança. Já aconteceu comigo de estar gravando apenas em uma via, teve um problema na gravação e eu não consegui então passar para o cliente o arquivo, tive que pedir desculpas, devolver o dinheiro, enfim, situações, né, da empresa, do dia a dia do mundo do podcast. Mas, em suma, em resumo, eu tenho gostado muito desse sensor. O sensor, sim, APS-C da Sony, tem sido muito bom. Traz bastante nitidez na hora de fazer cortes na vertical, mesmo gravando em Full HD 60. Tem trazido bastante resolução, uma diferença que eu acho bem grande, né? Claro que muda a diferença de preço. Vamos lá, deixar isso bem claro. Quem é melhor? PTZ, Neo ID 1080-60 ou a Sony ZV-E10?
Claro que a Sony ZV-E10 vai superar em muitos aspectos, né? Por favor, a gente está falando de outro investimento, é outro valor. Sim, no AliExpress tu consegue um valor mais acessível, mas vamos falar de valor brasileiro, valor real. Aqui, com nota fiscal, de empresas idôneas, né? Você consegue essa câmera a 5.000, 5.200, 500, nessa média de valor, apenas o corpo dela. E eu não recomendo a lente do kit. Eu recomendo algumas outras lentes que, inclusive, eu não vou entrar a fundo aqui no assunto lentes, porque é assunto para um outro vídeo, é um outro universo, né? Lentes tem muito o que falar, mas vou mostrar aqui para você quais lentes que eu uso para podcast aqui no estúdio. Eu estou com duas câmeras aqui, a outra ZV-E10 está me filmando nesse momento com uma Viltrox 24mm, 24 ou 23? Me desculpe, tá aí, 23 ou 24. Não sou tão conhecedor do universo de lentes da Sony, estou na fase de conhecimento. Por isso, por esse motivo, aqui eu tenho uma Tamron 1770 f2.8, que me impressionou bastante em f2.8 o desfoque que ela cria no fundo, o buquê que ela faz, que é muito bonito, muito bom mesmo. Mas essa câmera aqui fica de um lado, por exemplo, no podcast, pegando as pessoas de um lado, e a outra lente que eu utilizo do outro lado, por exemplo, essa aqui. É uma Sony, uma lente da própria Sony, a 18-105. Aqui a gente tem 17-70 e aqui a gente tem uma 18-105 que tem um alcance de zoom um pouco maior. Não diria que é um defeito, mas a questão dessa aqui é que é uma F4. F4, então ela é um pouco mais escura, essa lente, do que essa aqui da Tamron. Mas deixa eu trazer aqui uma dica muito importante para você com respeito à minha experiência no mundo do podcast. Eu deixei essa câmera aqui para fazer um teste. 1770 f2.8, essa lente aqui, eu deixei ela em 2.8 gravando duas pessoas na lateral. Se as pessoas não estiverem de frente para a câmera, exatamente como está aqui minha mão, por exemplo, se uma tiver um pouco mais à frente e a outra atrás, em 2.8 vai desfocar. Uma das pessoas vai ficar desfocada. Ou foca nessa, ou foca nessa aqui. No meio do podcast você não vai conseguir ficar no touch, a não ser que você deixe um operador na câmera o tempo inteiro clicando. Quando um falar, clica, quando o outro falar, clica na tela e vai fazer o foco, né, em cada pessoa diferente. É complicado. Agora, essa lente aqui, F4, eu não tive esse problema, porque quanto mais alto o F, né, ou melhor dizendo, quanto mais baixo, é complexo, né, a abertura da lente. Mas o F4, ela traz mais nitidez, menos profundidade de campo, desfoca menos, né, o fundo, mas ela traz mais nitidez. Para podcast, eu tô gostando muito dessa lente aqui. A ótica dela, a nitidez dela é muito, muito boa. Já disse que não ia falar muito sobre lente e acabou que estou falando aqui. Mas é para trazer o porquê. Antes de me perguntarem aqui por que Tamron e por que essa lente aqui. Eu precisava testar. Não tinha como eu ter certeza qual lente. Eu estou entrando nesse universo da Sony, então são muitos testes que a gente está fazendo e essa aqui tem me impressionado para podcast. Christian, então a Tamron não presta? Não é isso que estou dizendo. A Tamron é muito boa, por quê? Eu coloco ela em F4, deixo ela em modo manual, deixo ela em F4 e fica sincronizada com essa lente aqui, que fica muito boa. Ela só tem a questão do zoom, que é um pouco menor, né? O alcance de zoom dela é 70mm ao máximo. Dá para colocar o modo de estabilização de sensor aqui na Sony, que vai dar um alcance de zoom maior, mas também pode acontecer o seguinte, superaquecer a câmera. Isso aconteceu comigo em um podcast em que ela não desligou, não teve problema, mas acendeu alguns minutos o sensor de aquecimento. Eu desativei então no meio do podcast, abri a câmera central, que é essa aqui, tem aqui uma Viltrox 13mm, câmera central que é bem aberta, ultra grande angular, e eu desabilitei a estabilização do sensor e resolveu o problema. Isso aqui já é um outro insight para você muito interessante. Aí você diz assim, Christian, você teve problema de superaquecimento da Sony? Até então não tive, a não ser. A exceção foi isso aqui. Eu estava testando ela, os primeiros dias utilizando ela, ela aqueceu com o estabilizador ligado. Agora eu desliguei, resolveu o problema, foi o meu caso. Talvez para o seu caso seja diferente, mas aí tem um ponto importante. Os estúdios aqui são climatizados.
todos os estúdios aqui, nós temos ar-condicionado, a gente deixa ali em 23, quando tá muito frio, 25, não deixa subir muito a temperatura. Quando tá calor, a gente deixa em 21. Tá calor, tá normal o dia, calor, a gente deixa em 21, então a temperatura aqui dentro não teve problema. Pode ser que em um ambiente muito quente ela vá superaquecer. Mas vamos lá, tivemos podcast de 4 horas, a fio, direto. Sim, as câmeras não desligaram em momento algum, nós não apertamos o REC da câmera, ela só ficou ali com a saída limpa, mandando para o switcher a imagem, nós não demos o REC, 4 horas a fio sem problema. Foi o máximo de tempo ligado em um podcast. Ela ficou, na verdade, 5 horas, né? 30 minutos antes do podcast, 30 minutos depois, a gente ficou com ela ligada até os clientes, né, os podcasters irem embora aqui do estúdio, a gente estava com a câmera ligada sem problema algum. E o ar-condicionado estava em 25 graus, bem tranquilo, não estava frio, não estava quente, mas esse é um detalhe que eu queria trazer para você que está com dúvida se vale a pena ou não uma ZV-10. Talvez você estava em dúvida sobre essa câmera. No meu caso, valeu muito a pena. E um detalhe muito interessante, o que eu tenho aqui como adaptador nessa câmera, eu não coloco o cabo HDMI direto na câmera levando para o switcher. Aqui eu tenho um adaptador da SmallRig, antes que você me pergunte também. Esse é um adaptador micro HDMI, bem pequenininho, fica plugado aqui na câmera. E o interessante, eu tenho aqui um grid, né, uma gaiola, como se diz, uma cage da SmallRig também, uma cage simples. Nessa aqui eu tenho a pegada emborrachada aqui na frente e nas outras tem a pegada simples. Eu não utilizo muito câmera na mão, então é tranquilo. Olha só, aqui eu tenho então o HDMI 2.0 padrão e aqui o adaptador micro HDMI que liga aqui nela e fica fixo, fica firme aqui. Claro que tem que ter cuidado, não ficar batendo, mas esse é um ponto interessante e importante. Se você colocar um cabo direto na câmera, é difícil. Hoje a gente tem um cabo, acho que no máximo 5, 6 metros, 7 metros da Pix, que tem uma adaptação direta de micro HDMI para 2.0. Então realmente é perigoso porque alguém pode chutar esse cabo, puxar com muita força, ficar colocando e mexendo ele muito aqui na câmera, pode acabar queimando a placa da câmera. Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas aconteceu com um amigo meu que tem uma ZV-10 e ele utilizava o cabo direto e ficou mexendo toda hora. Queimou a placa da câmera, era 3.000 para arrumar só a placa da câmera e não vale a pena, claro que não. Lentes laterais, Tamron e Sony, e a lente central, eu tenho lente fixa, não tenho zoom. No meu caso, aqui me atende muito bem. Não são estúdios mega gigantes que a câmera fica muito distante do público. Viltrox 13mm, eu tenho aqui, e uma Sigma 16. Ambas são f1.4, aí são lentes bem claras, muito boas mesmo, tenho adorado essa lente aqui, a 16mm, no qual eu utilizo dependendo se for no estúdio B, eu uso a 16mm, no estúdio A, que é um pouco mais próximo, né, dos apresentadores à câmera, eu uso a 13mm. A angulação fica perfeita, mais ou menos 1,5 metro da mesa. Onde estão os podcasters, eu trago a câmera 1,5 metro para trás, já tem uma angulação bem legal. E eu achei interessante, essa lente ela não cria uma distorção muito grande nas bordas. Claro, toda lente ultra grande angular distorce um pouco nas bordas, ela cria aquela bolha. Não estou falando de uma fisheye, uma olho de peixe, né? Mas toda lente ela cria, quanto mais aberto o ângulo, ela cria uma certa distorção. E eu gostei muito dessa lente que não tem essa distorção. A 16mm, então, não tenho o que falar, uma lente muito versátil. E esse é o nosso kit de lentes hoje aqui na CT Media Studio para podcast e até mesmo para externa. Tamron 1770, uma lente f2.8 que tem um alcance de zoom muito bom, uma lente completíssima. A 23mm da Viltrox que está aí me filmando, muito boa também, adorei essa lente, tanto para foto quanto para vídeo, o desfoque que ela cria é muito legal, a nitidez da lente é muito boa, ou seja, este é o novo setup de câmeras aqui no nosso estúdio. Ficou alguma dúvida? Você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer vídeos mais focados na lente, né? Eu não entrei aqui em termos muito técnicos, né? Nesse vídeo eu vim trazer o panorama do porquê mudamos da PTZ para a Sony ZV-10 e quais as lentes que utilizamos aqui no nosso kit
dentro do espaço e do ambiente da CT Media. Pode ser que não te atenda aí no seu estúdio. Tem que se pensar bem. Se as câmeras vão ficar muito distante dos podcasters, você precisa de uma lente com um zoom maior. A gente está falando de uma lente 130, 70, 200, a gente está falando de outro nível de investimento também. Lembrando que essa lente foi 3.500, a Tamron foi R$5.000, já um pouco maior o investimento pelo F dela. A gente sabe que a qualidade de uma lente com uma ótica, né, um f2.8 já é diferenciado. Essa Viltrox foi 2.800, 3.000 mais ou menos. Comprei tudo aqui no Brasil. Todas essas câmeras aqui no Brasil. Então realmente valeu o investimento, a troca. Eu não tenho as PTZs aqui para te mostrar, porque elas entraram, digamos, no negócio, né? Eu vendi as PTZs para ter recursos e investir em novas câmeras. Só por isso eu não tenho mais elas aqui. Mas se você me dizer assim, Christian, um dia você pode voltar para a PTZ? Com certeza. Certeza absoluta. Tanto é que a gente gravou o evento com as câmeras PTZs, 2 operadores, eu e mais um operador. Nós gravamos 3 dias de evento, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, com câmeras PTZs, com público, com palco, com apresentador, com microfone indo até o público, a câmera lá, preset abrindo, fechando, com inúmeros recursos extraordinários. Então, recomendo as duas, mas hoje gostei mais dessa câmera aqui, investimento mais alto, sem sombra de dúvida, maior, mas está nos atendendo muito bem. Eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, a dar o seu joinha, o seu like aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos esse vídeo, com alguém que talvez tenha essa dúvida também sobre qual câmera, qual lente investir para o estúdio de podcast. Ficaria muito feliz se você compartilhar esse vídeo. E um ponto importante, você que não sabe qual caminho seguir, você está pensando em montar um estúdio de podcast, está perdido, né? Não sabe que câmera, o que vai ser melhor para você. Eu quero te apresentar de uma maneira breve a mentoria Podcast Studio Pro. Nós estamos mentorando aqueles que desejam montar um estúdio de podcast, no qual a gente vai te ajudar em todos os processos de montagem. Claro, através de calls, né, online, a gente vai estar passando para você listas de equipamentos prontinhas. Você só vai analisar o valor de investimento de 30 mil, de 40, 50, o alto e além, né? Você sabe. Mas tudo vai da sua estratégia, sua ideia de investimento, quanto recurso você tem para investir, tudo isso vai ser pesado. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um formulário no qual o primeiro passo é você preencher esse formulário. No momento que você preencher esse formulário, respondendo algumas perguntas para que eu entenda sobre o seu projeto, para que eu compreenda em qual estágio você está e o que você precisa, né? Porque não é uma matemática exata. Talvez você não conhece nada de audiovisual, talvez você já tenha conhecimento avançado. Você só precisa de ajuda para montar o seu estúdio e ser o mais assertivo possível, inclusive falando de planos de podcast. Nós vamos te dar acesso a planos de podcast editáveis no Canva para você só mudar a logomarca. Planos bonitos que a gente utiliza aqui no estúdio com valores já montados ali. É claro que você vai adaptar a sua realidade, ao seu momento, a sua entrega, mas você vai ter acesso a tudo isso. Inclusive as dicas de como nós gerenciamos nosso estúdio, como a gente faz os contratos com os nossos clientes. Então é uma mentoria muito completa para te ajudar a tirar do papel o seu estúdio de podcast, ou você que já tem um estúdio e quer avançar cada vez mais e ter sucesso. Preenche o link do Forms aqui do formulário e eu vou entrar em contato com você para a gente alinhar uma reunião inicial, uma call, sem compromisso, para te apresentar essa mentoria e você entenda o que você irá receber, tudo que você terá acesso através dessa mentoria. Tá bom? Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal e até a próxima!